Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Anita Brito, doutora em Neurociência pela USP e Estudos da Neurobiologia do TEA, escritora e palestrante, mãe do Nicolas autista e do Guilherme típico. Mas antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo. Muito obrigada. Olá, doutora Anita, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Obrigada por me receber aqui. É um prazer te receber. Doutora, tem tanta coisa para conversar, tantas dúvidas para te perguntar, mas eu quero começar te perguntando sobre o que é neurociência, né? E o que ela estuda. A neurociência, ela estuda a parte neurológica das pessoas, mas não como neurologista. O neurologista, ele é o médico, e o neurocientista, ele é o cientista que estuda o cérebro humano, o sistema nervoso central, né? O cérebro, então a gente tem umas divisões aqui no nosso sistema nervoso central, e o neurocientista, ele estuda o funcionamento, a neurobiologia do cérebro, a neuroquímica, então como que funciona, quais são questões que possam atrapalhar esse neurodesenvolvimento, né? Então, ele faz um trabalho realmente ligado ao desenvolvimento do cérebro. E tem também campos das neurociências, né? A gente pode estudar neurociência comportamental, então como que esse desenvolvimento do sistema nervoso central vai se mostrar aí no dia a dia. Eu estudo a neurociência da alimentação, que não é a mesma coisa que nutrição, é diferente, né? Então, como que se dá aí o papel do sistema nervoso central junto a determinadas coisas que nós ingerimos, né? Tanto bebemos e comemos. Tem neurociência de marketing, tem uma série de coisas que a neurociência hoje ela está colocada. A neurociência ela é nova, ela precisava ainda de muita tecnologia, ela ainda é nova e ela ainda está caminhando em vários aspectos, porque agora que a gente está tendo tecnologia para poder entender bem o cérebro em questões celulares, moleculares, até mesmo já nano, aí, né, para a gente poder entender o funcionamento do nosso órgão mais complexo do corpo. Entendi, doutora. E em relação a você era professora, né, de língua e literatura. E Isso. O que te levou assim a mudar a área de atuação? Bom, eu sempre fui muito curiosa para estudo, eu sempre fui muito focada em estudo e eu sempre gostei de estudar várias coisas, né? Então, eu sempre gostei de entender bastante sobre direito, entender sobre história, geografia, política, religiões, eu tenho um hiperfoco em estudo, assim. Só que a neurociência, passei para ela por causa do autismo na minha família, porque conforme eu fui estudando o autismo do meu filho, ele nasceu em 1999, não se tinha muita informação. E aí todas as pesquisas que eu ia fazendo me traziam muitas dúvidas também. Então eu não achava respostas, eu achava mais perguntas. E aí eu queria responder essas perguntas, eu queria entender por que na minha casa muitas pessoas se comportavam assim, por que quando eu ia visitar lugares de pessoas com autismo, eu via autismo muito mais severos, outros não tão severos, alguns com genialidade, outros com deficiência intelectual. E eu via que as pessoas elas entendiam que o autismo era uma coisa só, e que se o seu filho não desenvolveu é porque você não cuidou, mas o meu desenvolveu porque eu cuidei, não é isso. Cada um tem uma genética, né? Cada um tem um ambiente a ser cuidado, então essa curiosidade toda me levou a mudar de área. E aí eu mudei completamente de área, eu saí das letras, eu fiz até o meu mestrado em dialogismo e literatura, e acabei indo para a neurociência. E você tem uma linda história com o Nicolas, né? Você pode contar um pouquinho para a gente? O Nicolas assim, é o filho que eu sempre quis, sempre desejei, desde pequenininha eu queria ser mãe, eu não queria casar, mas eu queria ser mãe, né? E aí eu não me importava se meu filho fosse vir com deficiência ou não, eu sempre falei, porque na minha época, quando eu era pequena, assim, a gente ouvia falar muito de síndrome de Down, né? E as pessoas não chamavam de síndrome de Down, ainda chamavam de mongoloide. Então falava, teve um filho mongoloide. E tinha outros que falavam assim, você viu, fulana tem um filho que é retardado, tem um filho que é débil mental. Então existiam outras nomenclaturas, né? E eu não me importava que meu filho nascesse com nada, mas eu queria muito ter um filho, muito mesmo. E eu nunca idealizei também que meu filho tivesse que ser médico, tivesse que ser diretor, tivesse que ser presidente, tivesse que ser lixeiro. Eu não imaginava nada para ele, só queria que ele fosse feliz. Eu queria ter um menino, né, de preferência. Se eu tivesse uma menina, eu iria amar também, mas eu queria muito ter menino.
E aí o Nicolas, quando ele nasceu, ele já demonstrou desde o início uma atipicidade no desenvolvimento dele, teve um desenvolvimento atípico, uma criança muito apática, que não procurava estímulos do meio, ele gostava de ficar só dentro do bercinho, ele não chorava para mamar, ele não chorava para nada, nem para tomar injeção, né? Não era uma pessoa que buscava contato, ele não tinha intenção comunicativa. E aí isso começou a mexer comigo desde os 2 meses, eu comecei a pensar o que será que é. Não pensei em autismo, porque a gente nem conhecia autismo como conhece hoje, né? No começo eu não pensei em autismo. Autismo, para mim, ainda era aquele do Rain Man, do filme, né? De 88, com o Tom Cruise. E o Dustin Hoffman, que era assim, ele tinha uma genialidade e uma deficiência intelectual, então ele estava nos 2 extremos, né? Então eu não entendia de autismo tanto, eu sabia que existia autismo, porque eu tinha estudado no magistério e já tinha feito também na faculdade matérias que a gente falou sobre deficiências que nós poderíamos encontrar em sala de aula. Mas nem eu e nem a ciência entendia tanto de autismo, então eu não desconfiei de autismo, mas eu vi que tinha alguma coisa. E aí, conforme ele foi crescendo, foram aparecendo outras coisas. Eu levei ao médico várias vezes, com 2 meses já falei para a pediatra, olha, acho que não está desenvolvendo como se espera. Ela, imagina, já me passou um antidepressivo, que ela achou que eu estava com depressão pós-parto, e eu sabia que eu não estava. E aí eu fui lutando pelo Nicolas, com 5 anos e meio só que veio o diagnóstico dele, mas isso eu já estava fazendo os estímulos com ele em casa, já estava estudando bastante sobre o método TEACH para a escola, já estudava sobre análise aplicada do comportamento, que eu já tinha estudado um pouco tanto no ensino médio que eu fiz técnico, quanto na faculdade. E aí eu fui aplicando técnicas do Nicolas, nada que fosse invasivo, e estudando muito para que a gente pudesse conseguir criar nele uma intenção comunicativa, criar nele uma independência, uma autonomia, porque eu acho que é o medo de toda mãe, independente de ter filho com ou sem deficiência, é o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? Que é uma tecla que eu sempre bati. Eu sei que eu sou mortal, eu tenho noção da minha mortalidade, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de como o mundo vai tratar meu filho quando eu não estiver mais aqui. Então, durante muito tempo eu fui a voz dele e hoje ele é a voz dele. Então, a minha luta era para que ele alcançasse o seu próprio espaço, né? Ele ainda tem deficiências que ainda impedem que ele seja uma pessoa 100% autônoma. Ele tem 22 anos, mas ele não tem a autonomia de uma pessoa de 22 anos. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 13 anos eu já era registrada, já pegava trem, já ia trabalhar. E ele não, que naquela época podia trabalhar antes dos 16, né? Ele não tem ainda essa independência, essa autonomia, mas ele já criou questões muito interessantes que ele tinha sido já desacreditado, que muitos médicos disseram que ele jamais conseguiria uma série de coisas. Então, eu tenho muito orgulho da nossa história. Não, é linda mesmo, né? E hoje ele é fotógrafo, é palestrante, né? Ele está aí atuando, está sempre na mídia e sempre fazendo algumas coisas, e é bem bacana, muito bonito vê-lo. É um belo rapaz. Obrigada. E aí, eu queria que você nos falasse, assim, são muitas dúvidas também em relação ao autismo, né? Então, o que é o TEA? Ó, o transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, ele vem da sigla em inglês ASD, que é o Autism Spectrum Disorder, que em inglês eles chamam de disorder para dizer de uma desordem, um transtorno. Hoje em dia, as pessoas da comunidade autista internacional pedem para que nós, cientistas, e para que nós, autistas, e para que a sociedade em geral, chame o TEA de condição do espectro do autismo, e não mais de transtorno, porque eles percebem que a palavra transtorno é uma palavra ruim. Não é a intenção da ciência deixar ruim, mas se fere, e as pessoas estão pedindo, então a gente tem chamado mais de condição do espectro do autismo, que é uma reunião de condições, né, de vários defeitos genéticos, tanto um defeito monogenético de um gene só, que tem algum defeito, como pode ser poligênico, vários genes ali que estejam com algum defeito, pode ter uma duplicação, uma deleção. E esses defeitos genéticos associados ao ambiente, eles geram na pessoa com TEA 2 pontos importantíssimos, né? Que são os déficits na comunicação e interação social associado a comportamentos restritos repetitivos. E esses 2 pontos importantes, eles têm que estar presentes desde a primeira infância e também são muito associados com questões sensoriais. Então, aí várias pessoas apresentam esses 3 pontos, né?
questões sensoriais, esses 2 pontos que eu falei, principalmente esses dois pontos é que fazem com que a gente diagnostique uma pessoa com autismo. Mas para ela apresentar déficit na comunicação e interação social associado a comportamentos restritos repetitivos, tem uma lista de pontos no DSM-5 para poder deixar claro, e essa lista, ela exemplifica, ela não esgota. Então, ela vai falar que na comunicação, a pessoa ela pode tanto não se comunicar de forma oral, né, verbal, ela pode fazer uso de comunicação alternativa ou aumentativa, como ela pode se comunicar demais. Por exemplo, é o meu caso. Quando eu vou falar, eu falo demais, mas eu falo do quê? De assuntos que eu gosto. Então, eu fico ali, né, falou que é para falar do que eu gosto, eu falo demais da conta e perco as estribeiras. Então, eu passo a não ser uma pessoa agradável, uma pessoa prolixa, uma pessoa chata aos olhos de muitos, e tem aquele que não vai falar nada, não consegue se expressar, se comunicar, né? Então, esses extremos, por exemplo, de comunicação, extremos de uma série de outras coisas que a gente tem, a gente começa a observar nessa lista e ver tudo que é atípico, tudo que está fora do que se espera, né? E aí, de acordo com uma lista ali completa, o médico vai fechar o diagnóstico. Mas o que a gente precisa entender é que o transtorno do espectro do autismo, ou condição do espectro do autismo, não é uma coisa só. São vários autismos caracterizados embaixo de um guarda-chuva. E, geralmente, esses autismos, eles vêm associados a comorbidades. Então, uma pessoa com autismo, ela também pode vir com epilepsia, também com esquizofrenia, deficiência intelectual, genialidade, altas habilidades, savantismo, pode vir com o transtorno do sono, pode vir com transtorno gastrointestinal, pode vir com uma série de outras coisas aí para poder modificar. Então, cada um tem um quadro diferenciado. Certo. E em relação às características, são muitas as características do autismo? Tem algumas que você pode nos dizer? Sim, por exemplo, quando a gente fala de déficit na comunicação e interação social, então são em diferentes níveis. Então, como que a pessoa pode se comunicar na sociedade, como que ela pode se comportar na sociedade, né? Então, às vezes ela age num ambiente como outras pessoas não esperavam que ela agisse, de forma mais agressiva ou de forma apática demais. Tem muito medo ou não tem medo de nada. Como eu falei, são todos muito extremos que podem aparecer. Então, uma criança ou um adolescente vai atravessar a rua sem olhar, ou se joga num lugar sem saber se a água está funda ou não, né? Passam a não ter essa noção de perigo, ou outras que têm medo demais de tudo. É uma poça d'água, se ela pôr o pé, ela não consegue pôr o pé e fica com medo. Então, dentro da comunicação e interação social, tem vários pontos que a gente pode observar. A mesma coisa nos comportamentos restritos e repetitivos. Então, uma pessoa que a gente não pode confundir com um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, nos comportamentos restritos e repetitivos, a pessoa ela pode cismar com um tipo de roupa só, com um tipo de pano, com um tipo de comida, né? E não só, pode ser tipo de comida e roupa, e isso, e aquilo, né? Também há tipos de ecolalia, então elas começam a repetir várias coisas, que a ecolalia, apesar de ser usada à fala, ela não entra na parte de comunicação, ela entra na parte de comportamento restrito repetitivo, porque ela fica repetindo os mesmos desenhos, fica repetindo as mesmas falas, pega pedaço de desenho e coloca numa hora imprópria, né, ou usa pedaços de desenho para poder colocar em conversas para dizer, olha, estou me comunicando, né? Então, todos esses pontos a gente encontra no DSM-5, né, descritos ali, não são pontos, como eu disse antes, que esgotam, mas que exemplificam determinadas situações que a gente possa dizer, olha, essa pessoa se enquadra ou não se enquadra na condição do espectro do autismo. E isso pode, desde cedo, então, né, ele já ver se encaixa em alguns pontos aí, né, para começar essa avaliação, né, e esse diagnóstico, né, doutora? Sim, tem coisas que são, só para complementar, tem coisas que são meio complexas, porque, assim, por exemplo, tem pessoas que falam assim, pontos do autismo, e a gente acha um monte de posts desse na internet e tal, não olha nos olhos, anda na ponta dos pés, o que mais que as pessoas colocam muito? São pessoas agressivas, então elas vão colocando pontos que aí você fala assim, não, meu filho olha nos olhos, então ele não é autista. Olhar nos olhos, por exemplo, é uma característica de uma parcela de pessoas com autismo, mas não é de 100%. E olhar nos olhos não é uma condição que você vai falar assim, olha, olhar ou não olhar dos olhos, eu vou tirar ou eu vou dar o diagnóstico. Você entendeu? Tem muito médico hoje que faz isso, fala assim, chama seu filho, como é que ele chama? Nicolas. Ô, Nicolas, ele olhou, não é autista, não.
Se ele olhou para mim, ele não é autista. Não é verdade. Outra coisa, andar na ponta dos pés. Pode ser que a pessoa anda nas pontas dos pés porque ela tem algum problema de tendão, porque ela tem algum problema de maturação no sistema nervoso central, porque ela teve uma hipóxia, anóxia no parto, pode ser que ela tenha tido, por exemplo, problema de espina bífida, pode ser uma série de coisas que deu alguma doença, como pode ser questão sensorial, né? E pode estar ligado com autismo. Muitas pessoas com autismo costumam, principalmente no começo da infância, começar a andar na ponta dos pés. Mas isso não é um sinal para eu poder dar diagnóstico de autismo, tem que ter outras coisas. Problemas gastrointestinais. Muitas pessoas do planeta têm problemas gastrointestinais e não têm autismo. Só que grande parcela das pessoas com autismo acabam tendo também problemas gastrointestinais. Transtorno do sono. Muitas pessoas com transtorno do espectro do autismo têm transtorno do sono, muitas não têm. Então, não existem pontos que a gente, essas coisinhas que a gente coloca na internet, às vezes elas podem se tornar um pouquinho perigosas, porque tem mãe que olha e fala assim, eu vi na internet que se andar na ponta dos pés, se não olhar nos olhos, se for agressivo, se tiver problema com comida, se tiver sensibilidade alimentar, é autista. Aí ela fala, mas meu filho come bem, ele olha nos meus olhos, ele não anda na ponta dos pés e ele é carinhoso, então ele não é autista. Pode não ser, você entendeu? Então é por isso que é complicado dar esses pontos. Por isso que tem que tomar muito cuidado e realmente, né, procurar um especialista, né, doutora? Não ir por achismo, né, pelo que vê simplesmente na internet, né? E uma coisa que eu queria te perguntar também em relação ao autismo, a diferença entre autismo e síndrome de Asperger. Então, a síndrome de Asperger, ela não é mais chamada, a gente não usa mais, porque a síndrome de Asperger foi um estudioso chamado Asperger, né, o Hans Asperger, que ele era austríaco, e ele participava dos estudos, inclusive, dos nazistas, né? Então, ele estava envolvido com os médicos lá do nazismo. E o Leo Kanner, ele era judeu, ele era alemão, né? Ele era austríaco também, desculpa. Ele estava lá na época da Segunda Guerra Mundial, só que antes da Segunda Guerra Mundial começar, muitos judeus acabaram saindo da Alemanha, da Áustria, tudo, e o Leo Kanner foi para os Estados Unidos. O Hans Asperger, como ele estava associado aos nazistas, ele ficou lá, então ele fazia estudos. O que ele fazia? Ele estudava as crianças que ele chamava de little professors, que seriam os pequenos professorzinhos, porque professor em inglês é professor de universidade, é quem tem mestrado e doutorado, e teacher é professor, instrutor, né? Então ele chamava essas crianças de pequenos professores, porque eram muito inteligentes em determinados assuntos. Então, por isso que ficou conhecida como síndrome de Asperger, pessoas que tinham problemas de comunicação, comportamentos restritos repetitivos e uma inteligência acima da média. Já as crianças que o Kanner estava estudando nos Estados Unidos, em 1943, eram crianças que apresentavam mais um autismo clássico, como, por exemplo, o autismo do meu filho. Geralmente apresentavam ali um problema de cognição, um problema, né, já mais para deficiência intelectual, apresentavam comportamentos restritos repetitivos e apresentavam também déficit na interação e comunicação social. Então, o que eles tinham de parecidos, esses autistas estudados pelo Hans Asperger e os autistas estudados pelo Leo Kanner, o do Kanner em 43 e o do Hans Asperger em 44, era os comportamentos repetitivos e os déficits na comunicação e interação social. Só que os do Kanner mostravam uma dificuldade na inteligência, no QI, e os do Asperger tinham inteligência acima da média. Em 2013, saiu o DSM-5, que o DSM é um manual, né, internacional que fala sobre todos os transtornos mentais já conhecidos até a data do lançamento de cada um deles. O autismo só entrou a partir do DSM-3, mas ainda estava como psicose, ainda não estava bem estabelecido. Aí, só no DSM-4, que ele já veio mais ou menos estabelecido, só que junto veio o síndrome de Asperger e veio também a síndrome de Rett, que é uma questão degenerativa, que tem sinais de autismo, mas ela é uma questão degenerativa, que dá em 99,9% das meninas, né, e acaba afetando de uma forma diferenciada. Quando chegou o DSM-5 em 2013, eles tiraram a síndrome de Rett, porque ela é causada pelo gene MAC2, então eles descobriram qual era o gene, qual era o defeito genético, o grupo de pessoas que tinham um fenótipo parecido, então eles tiraram como síndrome, ficou separada, e o Asperger, eles viram que era a mesma coisa que o autista, com essa diferença do intelecto, né? Então eles acabaram colocando os Aspergers junto com os autistas clássicos, aí ficou esse transtorno do espectro do autista, que eu te falei que ele é um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, você tem a pessoa com altas habilidades, que fala não sei quantas línguas, que tem o QI acima de 100 não sei quanto, que blá, blá, blá,
tem a pessoa com o QI na média de todo mundo e tem pessoas com deficiência intelectual. Então, dentro desse guarda-chuva, o QI, ele não importa, você vai encontrar pessoas com QIs diferentes. O que vai importar dentro desse guarda-chuva são déficits na comunicação e interação social associados a comportamentos restritos e repetitivos, que é o que todos dentro desse guarda-chuva têm. Então, a gente não usa mais o termo síndrome de Asperger. Muito importante sabermos, né? Porque essa informação realmente eu não tinha, não conhecia. Agora, uma outra coisa que as pessoas, assim, às vezes ficam até com medo, né? Porque se ouve falar muito que o autista é agressivo, né? Então, o que você pode nos dizer sobre isso? Todo autista é agressivo? Não, do jeito que as pessoas falam, dá a impressão que a agressividade é um dos sintomas de autismo. E não é. A agressividade é sintoma de ambiente. Então, por que eu sou agressiva? Porque na minha genética, além de eu ter, né, uma genética que vai, por exemplo, vai me deixar muito mais alerta para algumas coisas, a gente tem um pedaço no cérebro chamado amígdalas, então ali ela tem um sistema de quando descarrega o hormônio que tem que descarregar ali, é o que me faz ver que eu estou em perigo. Então animais, por exemplo, que não têm as amígdalas, que tiraram as amígdalas desses animais, eles ficam ali. Então eu sou um coelho, estou ali parada. Vem um leão para cima de mim, eu vou ficar parada, porque eu não vejo o perigo. Agora, para algumas pessoas, essas amígdalas, elas vão soltar muito mais hormônio do que o normal. Então, para mim, uma coisa já vai me colocar em risco, já vai me colocar, e eu já vou reagir com uma agressividade maior. Então, não são os autistas que são agressivos, mas pessoas dentro do autismo acabam tendo agressividade ou por uma questão genética ou por uma questão ambiental. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com autismo que eu não tenho capacidade de verbalizar, e como lá atrás minha mãe aprendeu que autista não tem jeito, que não se comunica, eu só fiquei trancada no quarto. Então, eu não sei me comunicar. Só que eu estou com cólica menstrual, por exemplo, que eu já estou com 30, 40, 50 anos, estou com cólica menstrual. Só que eu não sei dizer que eu estou com cólica menstrual. Então, eu vou lá, dou um tapa na minha mãe. É o jeito que eu tenho de me comunicar. Ou eu estou na TPM, estou com os hormônios a 1000. E aí, qualquer coisa que alguém fala na casa me irrita. Eu não sei verbalizar. Eu vou lá e bato em alguém. Se eu estou na escola, aí tem cheiro de perfume da professora, tem as criancinhas que estão com... Uma está com mau hálito, a outra está com um shampoo não sei o quê, uma está fazendo arranhando na cadeira, aquilo tudo, aquele monte de questão sensorial, vai me agredindo, eu posso ser verbal ou não verbal, o que eu vou fazer? Vou lá e agrido alguém, ou eu me agrido, começo a me arranhar, puxar meu cabelo, bater a cabeça na parede. Então, a agressividade, ela não é um sintoma de autismo, ela é um sintoma de um ambiente desfavorável. Sintoma de ambiente desfavorável não quer dizer que a mãe não cuide. Sintoma de ambiente desfavorável quer dizer que eu estou com calor, mas não sei expressar, estou com frio, mas não sei expressar. Sabe quando a gente fica assim, irritada, você não sabe por quê? E aí você fica meio chata, aí a gente fala, mas Denise fala, ai, desculpa, eu não queria ser grossa, é que hoje eu não estou bem. Você consegue controlar. Isso. Aí você, como uma pessoa típica, ou sei lá o que você sabe explicar, uma pessoa com autismo pode não agir da mesma forma, e ela vai agir se autoagredindo ou agredindo ao outro que está na frente dela. Uma coisa, né, doutora, que eu acho que é comum para as mães que ainda não sabem lidar, é muito importante essa informação, porque às vezes a mãe pode achar que é birra, né? Que a criança é mal criada, está fazendo birra, vai ao shopping com a criança e ela começa a se jogar no chão, ela fica irritada, ela fica cansada, aquele monte de estímulo. Então, é uma coisa assim, é se pensar e tomar esse cuidado para ver o que está causando esse desconforto na criança, né? E o que está agredindo, o que está trazendo essa irritação e tentar compensar ou modificar esse ambiente, né, para que a criança tenha esse bem-estar, né? Tem dois pontos importantes. Desculpa, tem dois pontos importantes que, assim, existem crianças com autismo que fazem birra, né? E por quê? Porque é uma criança que, dentro de casa, você vê que todos os irmãos que também não são autistas se comportam da mesma forma. Então, fala... Mãe, eu quero... A mãe fala assim, se ela tem 3 filhos, aí o Joãozinho é o autista, os outros não são. Aí ela fala, Mateus, vai tomar banho. Ah, eu não quero! Ele já dá um grito. O Joãozinho tá ouvindo? Ele vai agir da mesma forma que o Mateus, você entendeu? Aí ela fala, Joãozinho, toma banho. Não quero! Aí fala, ai, desculpa, ele acha assim porque ele é autista. Mas o Mateus não é autista, ele estava gritando agora, você entendeu? Aí ela fala com a filha, ô Larissa, tá na hora de jantar. Não vá comer essa comida! Aí ela pega o Joãozinho, olha, vamos comer. Ele não sabe falar, ele joga o prato. Então, muitas vezes também, essa agressividade, as mães, elas acabam confundindo uma crise com uma birra.
Pessoas com autismo, elas podem ser birrentas da mesma forma. Elas podem da mesma forma que outras crianças. De outras crianças. Tem criança que se joga no chão do shopping, não é porque ela é autista. Tem criança que se joga no chão do shopping porque ela já acostumou, que ela pediu o algodão doce. A mãe vai... E ao invés da mãe falar assim, abaixar, ficar na altura dela, fala assim, posso te falar uma coisa, meu amor? A mamãe também quer. Mas vamos fazer o seguinte primeiro, vamos almoçar? Ou então, sabe o que é? Que você tá dodói. Lembra que a gente foi ao médico, deu diabetes? Eu não posso comprar isso para você, a gente conversou sobre isso. Então, ao invés da mãe falar assim, não é para pedir. Se você pedir, eu não sei o que eu faço. Aí a criança se joga. Ah, então tá, então toma. Aí ela vai dar. Quando ela dá, ela reforça o comportamento errado. Então, tanto a criança autista quanto não autista, você cedeu, você está reforçando o comportamento. Como que ela vai ganhar as coisas de você? Se jogando no chão. Então, a gente tem que entender aí uma diferença, que tem pessoas com autismo que tem crise, tem pessoas com autismo que tem crise e tem birra. E tem criança com autista que é o autismo que é só birrenta, porque dentro de casa a mecânica é assim. O pai e a mãe só falam se gritando, os outros filhos gritam, um filho grita com a mãe, com um filho de 13 anos, fala assim, ô, Matheus, você deixou seu tênis aqui jogado de novo. A mãe já grita. Aí o filho vai lá e fala, vou pegar essa nanã. Aí já fala uma palavra, aí joga o tênis e bate a porta. O filho com autismo, ele tem esse exemplo dentro de casa. Ele também vai fazer isso. Então, está bem atenta para tentar, né, perceber aí se é uma birra ou se ele está em crise mesmo, né? Ele está em crise, realmente não é fácil, doutora. Não é fácil. Mas a mãe tem esse poder, né, de ficar observando, sempre atenta, e ela vai perceber quando é birra e quando não é. Vai. Então tá bom. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, o açúcar. O açúcar é uma coisa realmente assim, que preocupa muito as mães, né? Dá ou não dá açúcar? Tem relação com o autismo ou não tem? O que você pode me dizer a esse respeito? Olha, até recebi uma coisa ontem que fiquei abismada de um médico que falou para uma mãe que ele ainda colocou essa moda de não dar açúcar agora para as crianças estão nascendo com mais autismo. Que a mãe tem que dar açúcar, você tem que oferecer um chazinho com açúcar, porque o açúcar é importante para o cérebro. Então, vamos lá, ó. A gente tem que entender, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Açúcar é uma coisa que, em demasia, vai fazer mal. Assim como a água, se eu comer só alface, não comer mais nada na vida, se eu tomar 5, 6, 7 litros de água por dia, não vai me fazer bem. Tudo que é demais vai fazer mal, né? O açúcar, ele não é nem o vilão e nem o santo, se você souber usar. E santo ele não vai ser nunca. Açúcar, eu nunca vi um estudo científico mostrando que para eu tratar um autismo, um TDAH, uma bipolaridade, um câncer, você tem que dar açúcar para aquela pessoa. Eu nunca vi esse tipo de coisa. Se existir estudos científicos, e a gente também tem que entender o que é ciência, né? Porque às vezes, o que eu faço? Eu tenho uma empresa de açúcar, aí eu vou e escrevo um estudo científico, pago numa revista dizendo que açúcar faz bem para o cérebro. Porque eu dei para uns ratinhos e eu vi que esses ratinhos eles tiveram uma liberação de dopamina maior, de serotonina, eles ficaram mais felizinhos, então eu vou falar, olha, açúcar faz bem para o cérebro, porque eu coloquei no ratinho. E aí eu pago uma revista científica aí qualquer, não vai ter revisão de pares, e pronto, meu artigo está lançado. Então as pessoas acham que aquilo ali é ciência, aquilo não é ciência. Aquilo é uma amostra que fizeram um teste, aí eu preciso fazer a replicabilidade. Então, peraí, me dá esse estudo seu aí. Qual a quantidade que você deu de açúcar para os ratos? Por quanto tempo? O que mais você deu para os ratos? Eles estavam tomando mais alguma coisa, comendo mais alguma coisa? Foi assim que nasceu? Qual era a idade de maturação desse sistema nervoso central desses ratos? Que tipo de rato que era? Murino? Porque vale também o tipo do rato. Era um camundongo menorzinho? Era o rato maior? Né? Qual era o tipo de ambiente que eles ficavam? Um ambiente bem... Com quantos graus? Tudo conta para eu poder saber o que realmente que foi bom e que não foi bom nesses ratos. Aí eu vou replicar no meu laboratório. Olha, realmente esse daqui faz sentido o que essa pessoa falou. Agora vamos colocar num bicho maior? Aí eu vou ver com cachorro, com macaco, aí eu vou para ser humano. Vamos dar essa quantidade para a gente poder ver o que acontece, se a gente vê se libera realmente esse tanto aqui de dopamina, esse tanto de serotonina, vai mexer com adrenalina, vai mexer com noradrenalina. Então, assim, eu vou começar a olhar o que realmente faz ou não faz bem para o cérebro. Aí, depois que eu lançar, outros vão lançar, e aí vai ter que vir as revisões sistemáticas, né? E aí vão pegar todos os estudos que foram feitos e vão ver, olha, realmente o açúcar faz bem para autismo, né? A gente viu aqui por A mais B, aí sim a gente tem um estudo científico. Enquanto isso, não, a gente está tateando no escuro. Você entendeu? É que nem agora a Covid. A gente tem um monte de estudos sobre Covid, uma série de estudos. Por quê? Porque a Covid
ela apareceu, só que a gente já tinha os vírus do tipo corona, esse coronavírus que apareceu agora, ele é um novo tipo, uma nova variante, mas a gente já tem corona sendo estudados desde 1930, 40, uma coisa assim, já existe estudos sobre os coronas, né? E esse ele se apresentou de uma forma diferente, um vírus mais neurotrópico, ele tem uma preferência pelo sistema nervoso central, então muitas pessoas perdem o paladar e o olfato, e para algumas nunca mais volta. É um vírus que ele ataca, ele tem preferência por órgãos principais, como coração, pulmão, fígado e rins, e o cérebro, né? Ele tem essa coisa de atacar, uma coisa parecida até com, por exemplo, o HIV, ele tira toda a sua proteção, né? Ele ataca, né? O lúpus faz muito isso, por exemplo, a doença de lúpus, né? Esse vírus, ele tem um comportamento que a gente está tentando entender. Então, do ano passado para cá, tem saído muitos estudos sobre corona, né? Sobre o coronavírus, sobre o SARS-CoV-19, exatamente esse. Então, todos os estudos que estão saindo do ano passado para cá, alguns a gente já consegue fazer revisão sistemática, já consegue fazer uma meta-análise. Olha, todos os estudos que saíram sobre o corona afetar o fígado, eles fazem sentido. Então, a gente viu níveis disso, níveis daquilo, o que cresceu, o que baixou, pessoas tiveram icterícia, que foram internadas. Aí a gente fala assim, então a gente já pode comprovar que realmente ele causa um dano no fígado para as pessoas até que pegaram por exemplo, que foram pouco afetadas, não ficaram graves, não precisou nem ter ficado internado e entubado, só pegou assintomático ali, a gente já viu que o vírus, por exemplo, prejudicou o fígado. Então, independente do grau que você pegou, a gente viu que ele tem uma tendência a afetar o fígado, por exemplo. Aí eu tenho estudo científico, quando eu fecho um monte. E no autismo acontece muito de uma pessoa lançar um estudozinho, outra lançar outro estudozinho, e as pessoas às vezes pegam, colocam na internet como se fosse verdade, não é. Muitas vezes essa daí do açúcar é puro achismo, não tem nenhum estudo que comprove isso, que autistas estão aparecendo mais porque as mães não estão dando açúcar, isso daí foi uma falácia infeliz, né? E assim por diante. Então, as mães também têm que entender que estudo científico, depois que outros começam a replicar, existe uma revisão sistemática para poder saber se todos os estudos que foram feitos, realmente eles são seguros, eficazes, foram bem feitos, bem desenhados, seguiram os mesmos protocolos. A partir de agora, a gente já pode dizer que isso daqui é ciência ou não é ciência. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim, ficou bem claro. Inclusive, assim, eu acho muito importante isso, né? Para que as pessoas tomem cuidado, não vá, tudo que vê na internet, todas as informações já vá aceitando, não. Tudo tem um tempo, como você explicou, muitos estudos, né, para se chegar. Então, realmente é saber se é bom ou não. Então, a princípio é sempre equilíbrio, né, doutora? Sempre com Sim. calma e, assim, tomando cuidado com as informações, como você disse, estava vendo outro dia no seu perfil, tomar cuidado com a desinformação também, né? Precisa ter muito cuidado. Muita. Agora, Muita. em relação à inclusão escolar, né, e o PEI, Uhum. o que você acha da inclusão escolar e o que é o PEI? Uhum. É legal você perguntar o que eu acho da inclusão escolar, porque o que eu acho é uma coisa e o que ela é outra, né? Para mim, a inclusão escolar, ela foi muito válida, né, em alguns aspectos, apesar de muito sofrimento, né, não dá nem para contar tudo que foi de ruim, mas o que foi de melhor é muito superior ao que foi de ruim, né? Então, a inclusão escolar para a gente foi muito interessante, porque o Nicolas era um tipo de criança que, assim, ele não tinha nenhum fenótipo claro, nenhum dismorfismo de você olhar para ele e falar, olha, aquele menino tem isso, olha, aquele não tem aquilo. Você olhando uma foto dele, olhando, né, para ele, é uma criança típica, então uma criança que passa batido. E aí isso complicou bastante, porque aí ele nem era, foi um médico disse isso, o médico falou assim, ele nem é doente o suficiente para ir para uma escola normal e nem é doente o suficiente para ir para uma escola especial. Você entendeu? Um médico disse isso. Exato. Eu escutei várias outras coisas também. Uma falou que falou assim, ó, ele tem um retardamento tão severo que ele nunca vai falar, ele nunca vai dizer eu te amo, ele não é capaz de sentir amor. Eu ouvi isso. Ele nunca vai aprender a ler e escrever, você precisa ensinar para ele outras coisas, precisa ensinar ele a amarrar o sapato, porque ler e escrever não é para ele não vai aprender. E hoje ele é escritor de livros, né? Então, para a gente, a inclusão escolar foi doída, mas foi a melhor dor do mundo, sabe? É melhor que dor de parto, porque meu filho nasceu de novo. Então, para a gente fez muito bem, mas eu tive que ficar em cima, eu tive que lutar muito, eu tive que chorar embaixo do chuveiro, eu tive que ir atrás das leis, eu tive que ler bastante. Na época do Nicolas, a gente já era signatário das convenções de Guatemala, de Salamanca, né, os tratados internacionais sobre pessoas com deficiência.
O Nicolas, a gente já tinha a Constituição de 88, né? Nos parágrafos 205 até o 213 da Constituição fala sobre o direito à escolarização. Já tinha o ECA e a LDB, que foram, né, dos finais da década ali já de 90. Então, quando o Nicolas nasceu, todas essas questões já estavam andando no Brasil, né? O que veio ser legal mesmo foi 2015. 2015 veio a LBI, que já era uma lei que fazia uma compilação de tudo que a gente já tinha, né? E com mais algumas coisas deixando bem claro, porque no Brasil, assim, se você não escrever, não desenhar, a pessoa não... Tudo aquilo ali já estava antes na Constituição, nesses tratados todos. Se você lê o Tratado de Salamanca, de Guatemala, o Tratado de Nova York, a gente é signatário de todos os tratados internacionais de direitos das pessoas com deficiência. Então, eu peguei tudo o que eu fui achando, porque eu já tinha lido a Constituição, eu lembrava que tinha, peguei tudo que fui achando, fiz todo um catado, cheguei na escola e falei, meu filho tem direito. Então, eu coloquei ele na escola regular, como eu disse, foi sofrido, mas os frutos foram muito maiores. Meu filho entrou na escola não verbal e saiu como orador da turma. Então, ajudou a trabalhar muitas coisas, foi muito emocionante. Claro que cada caso é um caso, eu sempre falo que a gente tem que ver, só que a gente tem que ver se o caso do meu filho é possível e até onde eu estou super protegendo o meu filho. E tem muita escola que ainda faz a palhaçada de dizer que não vai aceitar meu filho porque não está preparada, que se eu quiser colocar ele lá eu vou ter que pagar uma ajudante, não sou eu que tenho que pagar, quem tem que pagar é a escola. Tem escola ainda que fala, eu tenho matrícula sim, pode vir. Aí eu chego lá e falo, ele é autista, então acabou a vaga. Tem muita escola que está fazendo esse tipo de sem vergonhice, tem muita mãe ainda sofrendo, mas o que eu falo para as mães é, tentem, né, o melhor possível, e às vezes a gente querendo super proteger o nosso filho é onde a gente mais o prejudica. Então, na minha visão, existem casos que precisam realmente de escolas especiais, com deficiências múltiplas, algumas questões degenerativas, algumas questões que impossibilitam realmente essa pessoa de diversas coisas, mas eu acho que todos nós temos direito se você coloca a criança quanto mais cedo, né, 3 aninhos ali numa escola regular, mais chances ela vai ter de trabalhar com a neuroplasticidade, até a gente vendo realmente se ela consegue ou se ela não consegue ficar ali. A gente tem sempre que ver o bem-estar da pessoa, e não o meu achismo ou como eu quero que seja. Eu acredito também nisso. Assim, o meu filho não conseguiu ser alfabetizado, mas ele foi para uma escola regular e depois para uma escolinha particular, porque realmente ele não conseguia, ele tinha uma série de outras coisas, né? Mas é importantíssimo, realmente, que se tente, né? Eu acho que a mãe tem que tentar e dar essa oportunidade para o filho. É muito difícil, como você disse, né? Que a gente tem essa super proteção, mas é importante para ele, né? Posso complementar uma coisinha só? Não. Só uma coisa, que por exemplo, o Nicolas, quando ele saiu da escola, a gente teve que fazer para ele todas as adaptações, que você até falou do PEI, né? Então, eu desenvolvia junto com a escola o plano de ensino dele individualizado, porque o Nicolas, ele tem autismo, hoje de grau 2, ele, quando ele entrou na escola era nível 3, agora ele está no nível 2, quase para 1. O Nicolas tem uma descalculia severa, a descalculia do Nicolas é impressionante, ele está com 22 anos, recentemente eu perguntei para ele aqui no quarto, que tem 3x4, eu acho, eu falei assim para ele, quanto você acha daqui até ali a parede, né, que deve ter uns 3 metros, ele falou, não sei, uns 5 quilômetros, então ele tem uma descalculia muito severa mesmo, em vários aspectos, tamanho de roupa, pra você ter uma ideia, ele pega a calça do meu marido, que tem 1,91 m e 140 quilos, ele pega aquela calça e põe no meu armário, sendo que eu tenho 1,63 m e peso 75 quilos. Então, eu tô gordinha, assim, gordinha, e eu falo para ele, mamãe tá meio gordinha. Ele fala, não, mamãe, você não tá gordinha de jeito nenhum, você não tá gordinha, você tá ótima. Só que eu não tô gordinha, mas ele não vê que a calça do Alexander não vai caber em mim, não, que eu caibo inteira na calça do Alexander. Então, ele não tem essa noção. O Nicolas, ele tem transtorno do movimento estereotipado, ele não consegue controlar muito as estereotipias, ele precisa ficar fazendo barulhinhos, indo para frente e para trás. Ele tem TDAH, ele tem deficiência intelectual por áreas, então ele tem uma série de deficiências, né, que a gente entendeu as deficiências para a gente poder trabalhar onde? Nas habilidades. E aí a gente foi trabalhando as habilidades dele na escola, então ele não saiu da escola sabendo tudo, ele não sabe até hoje fazer delta igual a b ao quadrado menos 4ac, ele não sabe o que é a soma dos catetos da hipotenusa, ele não sabe nem o que é hipotenusa, ele não sabe o que é um triângulo equilátero, ele não sabe o que é um triângulo, sabe, assim, ele não tem noção de nada disso. Ele não aprendeu, por exemplo, quase nada em física, mas ele sabe que se o carro bater a 10 por hora é uma coisa, se o carro bater a 200 por hora é outra.
Entendi. Ele sabe que se ele aumentar a massa de alguma coisa, ele aumenta o volume. Então, em química, ele não conseguiu aprender aquelas contas, mas ele tem noção de que ele não pode sair misturando qualquer líquido com qualquer líquido, que pode dar uma coisa ruim. Então, as noções a gente foi conseguindo passar para ele. A gente não conseguiu ensiná-lo exatamente o que todos aprenderam na escola, mas a gente aprendeu exatamente tudo que ele conseguia aprender na escola. E é para isso que serve a inclusão escolar e o plano de ensino individualizado, que é o PEI. Eles não servem para você curar o aluno, eles servem para você trabalhar o aluno dentro das suas especificidades e dar valor às habilidades deles. Com certeza, aí ele vai se sentir mais feliz, né? Vai conquistar as coisas por ele, vai ampliando, né, doutor? Porque em casa continua também esse ensino, e realmente é importante essa participação, que ele tenha essa experiência, essa oportunidade, né? E você quer complementar, quer deixar algum recadinho para as pessoas que estarem nos assistindo? Fiquem à vontade. Só falar para as pessoas não compararem seus filhos com ninguém, né? Então, às vezes, algumas pessoas, elas começam a comparar, falar, eu quero que meu filho seja assim, né? Então, porque a doutora Anita, ela é autista, ela falou isso, então eu vou fazer assim. Sempre pensa que o que a gente fala na internet é para dar dicas, é para dar um norte, né? Mas procure sempre a felicidade do seu filho, não procure que seu filho viva a história de ninguém, permita que ele viva a história própria dele, né? Então, é legal a gente tentar, é legal a gente admirar, é legal a gente ir atrás de exemplos, mas sempre visando o bem-estar dos nossos filhos. Então, sempre visem a felicidade deles, lutem pela inclusão na sociedade, né? Levem a palavra para todo lugar que vocês forem, não tenham vergonha nem medo, mas também não precisam ser agressivos na hora de ensinar alguém. Ensine as pessoas com amor, porque muitas pessoas acabam cometendo aí alguns capacitismos na internet, né? Ou alguns tipos de preconceito por desinformação. Sim. Então, cabe a gente ir lá informar. Falar, olha, então, você fez tal coisa. Aí, se a pessoa ignorar a gente ou qualquer coisa, aí você vai para cima. Mas antes, você fala, olha, você falou isso aqui errado, né? Procura fazer tal coisa. Olha, eu tenho um filho com autismo, você falou isso aqui, não condiz. Então, para a gente lutar pela inclusão social da melhor forma possível para que os nossos filhos sejam felizes e respeitados. Gostaram do conteúdo desse vídeo? Então clique em gostei e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.